povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Capítulo 18: América Latina, o espaço agrário. Mineração, herança de um passado colonial. Após a chegada dos povos europeus ao continente americano e o estabelecimento de suas colônias, os recursos naturais foram explorados intensamente. As colônias latino-americanas se tornaram áreas de fornecimento de matéria-prima de origem mineral e de gêneros agrícolas para as metrópoles europeias como França, Inglaterra, Portugal, Espanha e Holanda. As metrópoles controlavam totalmente a exploração de recursos extraídos das colônias, impedindo a expansão do mercado interno, dificultando o desenvolvimento das colônias e enriquecendo as áreas metropolitanas. Os dois principais recursos explorados e exportados para as colônias foram o ouro, encontrado na região de Minas Gerais, no Brasil, e a prata, encontrado na atual região da cidade de Poços, na Bolívia. As atividades de mineração da América Latina não se limitaram ao período colonial. Mesmo com a independência política, diversos países latino-americanos continuaram dependentes das exportações de minerais para os parques industriais de países desenvolvidos. O gráfico a seguir ele mostra o principal grupo de commodities de alguns países da América Latina. Commodities são produtos que sofreram pouca ou nenhuma alteração e funcionam como matéria-prima, por exemplo, petróleo, café, a soja. Além da prática de mineração, as atividades agrícolas também foram muito importantes na colonização e na ocupação europeia da América Latina. Grandes áreas foram transformadas em lavouras extensas de apenas um gênero agrícola, como a cana-de-açúcar e o café. O sistema de exploração agrícola, aqui aplicado, recebe o nome de plantation. Foi utilizado entre os séculos XV e XIX, principalmente nas colônias europeias da América, tanto na portuguesa quanto em alguns locais nas espanholas e também nas inglesas, e apresentava quatro característicos principais: latifúndios, monocultura, exportação para a metrópole e o trabalho escravo. Nos latifúndios, com suas extensas terras, era possível produzir em grande escala um único produto, processo produtivo denominado de monocultura. No Brasil, plantou-se inicialmente a cana-de-açúcar, mas depois vieram o algodão, o fumo e o café. Tais produtos tinham boa recepção na Europa, de modo que a produção se destinava quase que exclusivamente à exportação para as metrópoles europeias. O comércio garantia altos lucros para as metrópoles e seu monopólio era adotado das Américas portuguesa e a espanhola. A mão de obra utilizada era escrava, quase que exclusivamente composta por africanos. Além de ser um suprimento de força de trabalho, o comércio escravizados gerava imensas riquezas para aqueles que os traficavam. Assim, esse sistema ele proporcionava o chamado comércio triangular, em que os produtos tropicais eram vendidos na Europa em troca de tecidos, armas e álcool, que por sua vez eram oferecidos aos mercadores africanos em troca de mão de obra escravizada. Plantation ela criava ainda uma estrutura social de dominação centrada na figura do proprietário do latifúndio. O senhor que controlava a vida das pessoas que estavam sob sua alçada. Havia também, além da figura do senhor, pessoas que auxiliavam na administração dos latifúndios. A principal representação da plantation era a Casa Grande, onde moravam o senhor e a sua família. Em oposição havia a senzala, que era o local de moradia daqueles que eram escravizados. Existiam também casas para as pessoas livres, que auxiliavam nos demais trabalhos do latifúndio. Na Casa Grande havia ainda uma interligação entre a família do senhor e os escravizados. Estes eles realizavam os trabalhos domésticos, cuidando das crianças e muitas vezes servindo de várias formas ao senhor. Embora os produtos fossem predominantemente destinados aos mercados externos, era necessário produzir para os habitantes da colônia.
Nem sempre a importação supria o abastecimento local. Dessa forma, apesar de marginal, havia uma produção para um incipiente mercado interno. Atualmente, além das atividades de mineração, as atividades agroexportadoras também são fundamentais para a economia de alguns países da América Latina. Nicarágua, Paraguai, Equador, Guatemala e Brasil, entre outros, ainda dependem da exportação de gêneros agrícolas para se manterem no mercado internacional. Um dos principais entraves ao desenvolvimento social do espaço agrário da América Latina é o contraste na sua estrutura fundiária, ou seja, a forma como a terra se divide em propriedades. Nessa estrutura, as pequenas e médias propriedades são responsáveis pela produção de alimentos básicos destinados à população local, como milho, feijão, batata, inhame e mandioca, assim como pela produção pecuária destinada ao mercado interno. Geralmente são propriedades com baixa produtividade devido à falta de recursos financeiros e, consequentemente, à dificuldade de introduzir tecnologia na produção. Em geral, essas pequenas propriedades elas desenvolvem a agricultura familiar de subsistência, que tem a finalidade de fornecer o alimento e matéria-prima para os trabalhadores envolvidos na produção, geralmente pessoas da mesma família, ou a agricultura familiar comercial, que além de produzir para atender às necessidades básicas dos membros da família, reserva parte da produção para o comércio. Outra parte da estrutura fundiária são os latifúndios, ou seja, as grandes propriedades. Em sua maioria, monoculturas produtoras de cana-de-açúcar, café, soja, trigo, cacau e frutas tropicais que abastecem o mercado externo. Elas se caracterizam pela elevada produtividade devido a grandes investimentos em pesquisas e tecnologia. Nas grandes propriedades, frequentemente ocorre a prática de agricultura comercial em larga escala, cujo objetivo é produzir para abastecer o mercado externo. Todo o conjunto de atividades econômicas que se relacionam à produção agropecuária é denominada de agronegócio. O gráfico a seguir, ele mostra a estrutura fundiária do Brasil, um exemplo típico de países latino-americanos. Então, ele evidencia a relação entre o tamanho dos estabelecimentos e as áreas que ele ocupa. Nota-se que há muitos estabelecimentos de pequeno porte que utilizam uma pequena área, até 10 hectares, e os estabelecimentos grandes, apesar de estarem em menor número, ocupam a maior área, 100 hectares ou mais. Além de estrutura fundiária estar intimamente ligada à produtividade das terras, os investimentos cedidos e facilitados ou não pelos governos também influenciam na forma desigual e concentrada em que a terra se divide na América Latina. Na maioria dos países, um pequeno número de proprietários rurais concentra a sua maior parte das terras cultiváveis. Os chamados latifundiários são os donos de grandes propriedades, enquanto a maior parte da população rural fica com a menor parte das terras, constituindo as pequenas propriedades. Em forma desigual de distribuição da terra, é a herança de um período colonial marcado pela formação de grandes propriedades de criação de gado e desenvolvimento de monoculturas de exportação voltadas para o abastecimento das metrópoles. Além da origem histórica, também há outros fatores que contribuem para tal desigualdade na América Latina, como as políticas agrícolas que beneficiaram historicamente os latifundiários e dificultaram o acesso à terra aos pequenos produtores e à população mais pobre. Um exemplo são os insumos agrícolas, utilizados pelas grandes proprietários, reduzem a capacidade de competição dos pequenos agricultores, que muitas vezes acabam optando por vender suas terras no campo e migrar para os centros urbanos, chamado que é o êxodo rural. O insumo agrícola é todo fator de produção utilizado com o objetivo de garantir a nutrição e a proteção das plantas para obter boa produtividade, como créditos bancários, fertilizantes, máquinas e etc.
Há diversas propostas para equilibrar este cenário. Uma delas é aumentar o apoio à agricultura familiar, fundamental na produção de alimentos. Uma solução debatida é a realização da reforma agrária política, que possui diferentes propostas. Junto a essas reorganizações e redistribuições de terra, é importante que sejam realizadas políticas agrícolas de incentivos aos pequenos proprietários, com o fornecimento de insumos para a produção relacionada ao abastecimento do mercado interno, assim como ocorre com aquela direcionada à exportação. Garantir a posse da terra e os recursos necessários para os pequenos produtores pode ser uma boa solução, pois aumentaria a produção agropecuária, gerando empregos, garantindo a fixação do ser humano nas áreas rurais e, consequentemente, diminuindo o êxodo rural. E, além disso, contribuiria para a redução da desigualdade social, porque possibilitaria uma melhoria nas condições de vida dos camponeses e dos trabalhadores rurais, diminuindo a pobreza, a marginalidade e a exclusão social e contribuindo ainda para a redução de conflitos sociais no campo, uma das causas de mortes em virtude da disputa pela posse de terras. Diante desse cenário de estrutura fundiária concentrada, surgem grupos e movimentos populares que reivindicam a distribuição mais igualitária das terras e várias outras medidas de interesse social e coletivo. E é isso, povo. Dúvidas? Escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.